Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria da Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Bonitos, hoje vamos nos aprofundar em um assunto muito importante para a interpretação de textos. Vocês já pararam para pensar no que dentro de uma história faz os personagens agirem, enfrentarem desafios e irem atrás de seus objetivos? Pois é, vamos aprender a identificar o conflito gerador do enredo e também os elementos que ajudam a construir uma narrativa envolvente. Preparados? Primeiro, vamos relembrar o que são textos narrativos e os seus elementos principais. Bonitos, um texto narrativo conta uma história com começo, meio e fim. Pode ser uma crônica, uma lenda ou uma fábula, até um conto de terror. E todos eles têm algo em comum. Sempre encontramos personagens, lugares, tempo, enredo. Vocês já sentiram medo ao ler uma história, mesmo sabendo que é ficção? Isso acontece porque os autores usam recursos muito bem pensados, como descrições sombrias, sons estranhos e personagens misteriosos, que ativam a nossa imaginação e nos colocam dentro da história. Mesmo sabendo que é ficção, nosso cérebro entra no clima da narrativa. Com todas essas dicas, vocês já conseguiram perceber sobre qual gênero textual estou falando? Isso mesmo, acertaram. É o conto de terror. Os contos de terror são histórias criadas para provocar medo e suspense nos leitores. Geralmente envolvem situações misteriosas, sobrenaturais ou simplesmente assustadoras. E o objetivo é deixar o leitor apreensivo, sem saber o que vai acontecer em seguida. Esses contos criam uma atmosfera de tensão e o medo é o principal sentimento explorado. Vamos ao nosso momento de contação de histórias? Hoje eu trouxe o conto de terror O Mistério da Janela. Toda noite, depois que a luz se apagava e a casa ficava em silêncio, Lucas ouvia um som estranho vindo de sua janela. Era um toque, 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 suave, mas constante. No começo pensou que fosse o vento batendo no vidro, mas o som persistia todas as noites, exatamente no mesmo horário, por mais de uma semana. Nos primeiros dias, Lucas tentava ignorar, mas a inquietação aumentava. Na noite seguinte, decidiu que iria investigar. Levantou-se silenciosamente, pegou uma lanterna e se aproximou da janela com cautela. Quando se agachou para olhar, tudo estava escuro lá fora. O coração de Lucas disparou. A sensação de frio na espinha era quase insuportável. Ele sentiu o ar gelado da noite invadir seu quarto. E o som agora mais forte e persistente. Parecia vir de dentro da parede, como se alguém estivesse ali, observando. Quando olhou para fora, o silêncio caiu como uma manta sobre ele. Nada, nenhuma sombra, nenhuma pessoa, apenas a rua vazia, iluminada pela lua. Mas então, uma nova batida. Toque, toque, toque. Lucas engoliu seco. Ele olhou para o chão e então viu. Algo se movia na escuridão, perto da beirada da janela. Sem pensar, ele puxou a janela para abrir mais, com medo de que aquilo, o que quer que fosse, o alcançasse se ele demorasse. Foi quando ele viu a pequena figura, um gatinho com os pelos arrepiados e os olhos arregalados, batendo suas patinhas delicadas contra o vidro da janela. O gatinho parecia tão perdido quanto ele se sentia. Era só você? Lucas sussurrou, sentindo-se tolo por ter ficado tão assustado. Com um sorriso aliviado, ele abriu a janela totalmente e pegou o gatinho nos braços.
O menino levou para dentro, fechando a janela com cuidado, enquanto acariciava o novo amigo. Lucas percebeu como, às vezes, o medo pode ser alimentado pela imaginação. E a partir daquele dia, as noites de Lucas ficaram mais tranquilas, com a presença de seu novo companheiro ao seu lado. Uau, bonitos! Quem aí ficou com o coração acelerado junto com o Lucas? Agora, vamos descobrir os elementos dessa narrativa? Vamos começar pelos personagens. O nosso protagonista é o Lucas, o menino que enfrenta o medo. E temos também o gatinho, que aparece no final como surpresa e muda o rumo da história. E o espaço? A história se passa na casa do Lucas, mais especificamente no quarto e na janela. E também aparece a rua ao lado de fora, iluminada só pela luz da lua. Esse espaço é importante porque ajuda a criar o clima de suspense. Agora vamos falar do tempo. O tempo da história é a noite, e não é qualquer noite. É aquele momento do dia em que tudo fica mais silencioso e os sons parecem mais assustadores. E o que dá início a toda essa movimentação? O conflito gerador. O conflito começa quando Lucas ouve um som misterioso. Isso o deixa inquieto, curioso e com um pouco de medo também. É esse problema que faz a história acontecer. E o clímax é o ponto de maior tensão, quando Lucas finalmente vai até a janela e se depara com um som de novo. Será que era algo assustador? Era aí que a gente prende a respiração. E o desfecho? Ah, que surpresa boa! Era só um gatinho. Lucas fica aliviado e ganha um novo companheiro. A história termina com calma, com carinho e com menos medo. E o foco narrativo, bonitos? Quem conta essa história é um narrador que está de fora, observando tudo. É o que a gente chama de narrador em terceira pessoa. Ele usa o pronome ele ou ela para falar dos personagens e sabe tudo o que está acontecendo com eles. Agora que já conhecemos os elementos, vamos falar sobre o enredo, ou seja, a forma como os fatos são organizados na história. O enredo desse conto é linear, bonitos. Isso quer dizer que os acontecimentos vêm na ordem em que acontecem. Primeiro, o som misterioso aparece. Depois, o medo de Lucas aumenta. Em seguida, ele vai investigar. E, por fim, descobre que era um gatinho. Bonitos, agora que conhecemos os principais elementos de um texto narrativo, é hora de explorarmos isso em outros textos. Vamos a uma questão modelo. Leia o texto e responda a questão. A origem dos vagalumes. No princípio, tudo na Terra era sombra e silêncio. Os astros eram considerados os diamantes do céu, lapidados um a um pelo tempo. A poeira luminosa que deles saía ficava espalhada, formando a Via Láctea e as outras nebulosas, grandes nuvens de gás e poeira no espaço. Assim surgiram todas as estrelas que brilham, o Sol, que parece um topázio enorme, e a Lua, que é um opala, pedra preciosa, triste e distante. Acontece que parte dessa poeira cósmica que vinha dos astros se espalhou aqui na Terra em forma de fagulha, uma chama fraquinha, mas muito poderosa, criando os animais e o homem, as árvores, tudo. Essa fagulha, aqui na Terra, se transformou em uma centelha, faísca ou pequena chama que surge de um fogo ou atrito maior, falante, que disse certa vez: quero ser livre, venho das claras estrelas que brilham no céu, que quando lapidadas lá no alto, delas saiu uma luminosa poeira que se espalhou nos espaços, formando estradas largas no universo. Porém, algumas delas, como grãos pequeninos, vieram cair na terra e se animaram. Nas noites, a poeira das estrelas vive e brilha também aqui. Somos nós, os vagalumes. E foi da poeira das estrelas que vieram todas as coisas que existem na Terra, inclusive
os vagalumes, que brilham, piscam e se confundem com os outros astros do céu. Nosso enunciado diz o seguinte: no texto, o que provoca a origem dos acontecimentos? Letra A. O desejo da lua de iluminar a Terra com seu brilho prateado. Letra B. A poeira cósmica que caiu na Terra e deu origem a tudo. Letra C. O desejo dos vagalumes de se tornarem estrelas no céu. Ou letra D. A criação dos vagalumes por um mago que manipulava a luz das estrelas. No texto, a lua é descrita como uma opala triste e distante. Em nenhum momento é dito que ela queria iluminar a Terra ou tinha esse desejo. A imagem criada é mais uma contemplação do que ação. Por isso, eliminamos a alternativa A. Os vagalumes não demonstraram vontade de se tornar estrelas. O texto explica que eles já são parte das estrelas, como se fossem poeira cósmica que caiu no planeta e ganhou brilho próprio aqui. Assim, descartamos a alternativa C. Também não há qualquer menção à presença de um mago que tenha criado os vagalumes. A explicação está ligada à poeira luminosa e não a um ser mágico que o criou. Dessa forma, podemos eliminar a alternativa D. A única explicação que faz sentido dentro da proposta poética do texto é a que diz que a poeira luminosa dos astros caiu na Terra e deu origem a tudo, inclusive aos vagalumes. Eles brilham à noite porque carregam esse brilho das estrelas dentro de si. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Fascinante, não é? Depois dessa viagem aos elementos da narrativa, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar sobre elementos de um texto. Vocês gostam de cantar? Sim! Então vamos cantar juntos, vai! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E aí, você que está nos assistindo, cantou também? É importante, a gente canta, olha o texto e observa algumas organizações do texto, alguns elementos. Por exemplo, o que vocês perceberam nesse texto? Nossa! E tem alguma coisa que está impedindo o sapo de lavar o pé? Não! Ele não lava porque não quer! Ah, ele não lava porque não quer. Será que ele é um preguiçoso, turma? Sim! Pois é, como fizemos aqui, você deve observar que o texto, ele tem os seus elementos e nós vamos observando, vamos compreendendo para captarmos essas informações, essas mensagens. Agora eu quero ver com vocês como é que foi o quarto simulado aí na sua escola. Foi bom aqui, gente? Sim! Quarto simulado, CEMED Manaus voando, melhorando a cada dia. Eu conto muito com vocês. Valeu! Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Bonitos, leia o texto e responda a questão. Urural da Lapa. Reza a lenda que, há mais de 200 anos, por volta de 1800, um pescador fazia travessia pelo rio, passando muito próximo ao cais da Lapa, onde existia um convento. Muito cansado, depois de levar um carregamento de açúcar para outra cidade, ele decidiu fazer o que para relaxar? Pescar. Jogou a âncora, preparou a vara de pesca, colocou isca e ficou quieto, aguardando um peixe mordiscar o anzol. Com a paciência que só os pescadores têm, esperou por horas,
Já estava cochilando quando sentiu um puxão. Pela força, o peixe era dos grandes. Segurou a vara com força e pegou uma faca para cortar a linha, temendo que o barco tombasse. Não deu tempo. Veio um puxão mais forte e uma enorme criatura saltou da água. O pescador, sem querer, feriu os olhos do bicho, que revidou, arrancando um braço dele. De tanta dor, o pescador desmaiou. Entrou em sono profundo e só acordou 3 dias depois, no convento. Ao abrir os olhos, relembrou o combate que teve com o bicho e deu um salto da cama. Olhou para seu braço que estava no lugar. Ufa! Não entendendo nada, foi embora do convento, deixando muitos quilos de açúcar que ainda restavam em seu barco para as freiras, como forma de agradecimento. Chegando em casa, o pescador narrou sua aventura para os amigos da aldeia. Muitos achavam que era só mais uma história de pescador, mas uma senhora lhe disse: "Você esteve com Ururau, um jacaré gigante, guardião do convento. Dizem que é a Madre Superiora, que se transforma no animal para proteger as freiras." Pelo sim e pelo não, ninguém daquela aldeia nunca mais navegou pelas proximidades do convento. Nosso enunciado diz o seguinte: o conflito gerador acontece quando: letra A, o pescador derrotou a criatura e levou o jacaré gigante como prova. Letra B, o ururau foi capturado por outros pescadores e nunca mais foi visto na região. Letra C, o pescador nunca mais conseguiu pescar e mudou-se da aldeia. Ou letra D, o pescador sentiu um puxão forte e uma enorme criatura saltou da água. Que entre o cronômetro. Bonitos! Antes de analisarmos as opções, vamos lembrar o que é o desfecho de uma narrativa. O desfecho é a parte final da história, o momento em que as consequências do que aconteceu com os personagens são mostradas. Ao final da história, não há nenhuma cena mostrando o pescador vencendo o ururau. Na verdade, ele é atacado, desmaia e só acorda dias depois, sem entender direito o que aconteceu. Por isso, eliminamos a alternativa A. Também não encontramos nenhuma parte do texto dizendo que outros pescadores conseguiram capturar o ururau ou que ele nunca mais foi visto. O mistério em torno da criatura continua. Assim, podemos eliminar a alternativa B. Outro ponto importante: o texto não diz que o pescador deixou de pescar ou que foi embora da aldeia. O que acontece é que, após a sua experiência assustadora, as pessoas passaram a evitar aquela região. Mas isso não significa que ele tenha abandonado a pesca. Então, eliminamos a alternativa C. O verdadeiro conflito começa quando o pescador, depois de muito tempo esperando, sente um puxão forte na vara de pescar e vê uma criatura enorme saltar da água. É a partir daí que todos os desdobramentos acontecem. O ataque, o desmaio, o convento, a descoberta da lenda. Por isso, a alternativa correta é a letra D. Agora, vamos ao próximo texto. Leia o texto e responda a questão. Gentileza gera gentileza. Uma formiga coletava alimentos, mas se cansou de procurar porque estava com muita sede. Ela encontrou um rio e, claro, foi beber água. Acontece que para conseguir beber a água, a formiga precisou embarcar em uma folha. Só que a folha era muito fina e lisa, fazendo a formiga se desequilibrar, escorregar e splash, cair dentro da água. Sim, ela foi levada pela correnteza e gritava: "Glub, socorro! Glub, alguém me ajude!" A formiga estava quase sem forças.
quando foi avistada por uma pomba. Rápida como um raio, a pomba voou, arrancou uma folha bem grande e jogou para a formiga, que estava praticamente afogada. Com muito sacrifício, a formiga subiu na folha, que flutuou até chegar à margem do rio. Sã e salva, a formiga desembarcou da folha e logo viu um caçador de pássaros. Ele estava escondido atrás de uma árvore com uma rede na mão, pronto para dar o bote na pomba. Rapidamente, a formiga deu uma picada no pé do caçador, que gritou: "Ui!" e largou a rede no chão. A pomba, muito agradecida, voou e do alto disse à formiga: "Obrigada, você é uma amiga fiel." Daquele dia em diante, formiga e pomba passaram a proteger uma a outra. Com certeza, gentileza gera gentileza. Nosso enunciado diz o seguinte: qual trecho apresenta o conflito gerador da história? Letra A. A formiga estava quase sem forças quando foi avistada por uma pomba. Letra B. A formiga coletava alimentos, mas se cansou de procurar porque estava com muita sede. Letra C. A folha era muito fina e lisa, fazendo a formiga se desequilibrar, escorregar e, splash, cair dentro d'água. Ou letra D. Daquele dia em diante, formiga e pomba passaram a proteger uma a outra. Tempo na tela. Bonitos, antes de tudo, vamos lembrar que o conflito gerador é aquele momento da história em que algo acontece e transforma a situação inicial, dando início ao desenvolvimento da narrativa. É a partir desse acontecimento que os personagens passam a agir para resolver o problema. No início do texto, a formiga está com sede e procurando água. Isso faz parte da apresentação da personagem e de sua rotina. Mas ainda não há um problema que mova a história. Por isso, eliminamos a alternativa B. Em seguida, vemos que a formiga está quase sem forças e é avistada pela pomba. Esse trecho mostra o início da solução do problema, ou seja, é o momento em que o conflito já está em andamento e começa a ser resolvido. Assim, eliminamos a alternativa A. Mais adiante, a história termina com a amizade entre a formiga e a pomba. Esse trecho mostra o desfecho, ou seja, o que aconteceu depois da resolução do conflito, e não o ponto onde tudo começou. Por isso, também eliminamos a alternativa D. O momento em que a formiga escorrega na folha e cai na água é o verdadeiro conflito da história. É aí que surge o problema principal, que coloca a personagem em perigo, e dá início a toda a sequência de ações. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C, de carequinha. Vamos à próxima questão. Bonitos, nossa questão tem o seguinte enunciado. Leia o texto e responda a questão. Charlie e o dom da fala. No início, quando não havia o que conhecemos hoje como planeta Terra, só havia uma neblina densa. O Sol e a Lua não apareciam. Tudo era denso, triste, sem som, sem vida. Mas veja só, os humanos existiam. Eram pálidos, tristes, mal tinham forças para andar, fracos e se comunicavam pela mente. Nada diziam. Silêncio. Certo dia, Charlie, um deus com 3 olhos amarelos reluzentes, que tinha pele de lagarto, voltou sua atenção para a terra. Viu muita tristeza nos olhos dos humanos. Ouviu o silêncio assustador que chegava aos céus e resolveu descer para entender aquela terra triste. Os humanos, boquiabertos com tanta beleza, olhavam fixamente para os vários olhos de Charlie. O fogo encantado trazido por aquele deus, aos poucos, deu ânimo aos humanos
e concedeu o dom de falar a todos. Logo, muitas línguas apareceram e separaram as pessoas em grupos com o mesmo idioma. Foi assim, com o fogo de Charlie, que a humanidade se desenvolveu e foi separada para sempre em grupos que falam línguas diferentes. Nosso enunciado diz o seguinte: qual trecho apresenta o conflito gerador da história? Letra A. No início, quando não havia o que conhecemos hoje como planeta Terra, só havia uma neblina densa. Letra B. Certo dia, Charlie, um deus com 3 olhos amarelos reluzentes, que tinha pele de lagarto, voltou sua atenção para a Terra. Letra C. Os humanos, boquiabertos com tanta beleza, olhavam fixamente para os vários olhos de Charlie. Ou letra D. Foi assim, com o fogo de Charlie, que a humanidade se desenvolveu e foi separada para sempre em grupos que falam línguas diferentes. Que entre o cronômetro. Bonitos, no começo do texto é apresentado o cenário inicial, uma terra coberta por neblina, sem luz, sem som, sem vida. Esse trecho serve para ambientar o leitor e mostrar como era o mundo antes de qualquer mudança acontecer. Por isso, eliminamos a alternativa A. Mais adiante, vemos os humanos reagindo à chegada de Charlie, encantados com sua aparência e com o fogo cintilante. Essa parte da narrativa já mostra o efeito da intervenção dele, mas o conflito já havia sido iniciado antes disso. Por isso, eliminamos a alternativa C. No final do texto é explicado como a humanidade passou a se desenvolver e foi separada em grupos que falam línguas diferentes. Esse é o desfecho da narrativa, ou seja, a consequência da ação. Por isso, também eliminamos a alternativa D. O momento que marca o início do conflito é quando Charlie volta sua atenção para a Terra e percebe o silêncio e a tristeza dos humanos, pois é a partir dessa observação que ele decide intervir e transformar a realidade dos humanos, trazendo fogo e concedendo a eles o dom da fala. É aí que a história ganha movimento e propósito. Por isso, a alternativa correta é a letra B, de bonitos. Estudantes, esse foi o nosso encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!